Um forte abraço para minha esposa que está sintonizada na frequência 87,9 de uma das rádios mais ouvidas do estado de Goiás, Rádio Liberdade FM. E eu louvo a Deus porque a audiência é grande. A audiência é grande, nós estamos em quase todas as plataformas digitais, pelo site oficial, pessoas que estão ouvindo a gente, pelo aplicativo, pelo Facebook, Instagram, e há coisas novas chegando aí também. No site também, né? O técnico Toninho falou agora há pouco para nós a novidade de Deus. Chegando. Parabéns aos nossos diretores, Charles Nunes, a presidente Tia Ju, e para mim, pastor Francisco, é uma honra imensa estar no seu programa. A honra é nossa. Jesus é a salvação, uma honra Amém. muito grande, me sinto privilegiado. E a todos que estão na escuta, tanto pelo Facebook, né, pelos aplicativos, pela frequência 87,9, Deus abençoe você, abençoe a sua casa, onde você estiver, como Paula Fernanda, né, que está lá no serviço, nas Casas Bahia do Garavelo, assistindo a nossa programação, ao Paulo Sérgio, a Ana Elizabeth, a Daila Lima, dando a paz do Senhor, lá no Jardim Tiradentes, juntamente com o reverendo Rodrigo Figueiredo, acompanhando a nossa programação. E eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração, sem sombra de dúvida. Essa palavra, ela ministrou na minha vida, já ministrou na minha casa, na minha família, e ela vai ministrar ao teu coração a partir de agora. O livro do Salmo, na verdade, o número 46... teologicamente se diz que é número 46, mas por cultura nossa a gente chama capítulo 46, né? Onde diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. A cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde ao amanhecer. Brama nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou dar um forte abraço também para o nosso amigo Artigos Militares, assistindo a nossa programação pelo Facebook. Uma coisa interessante é que este salmo, ele foi escrito como a epígrafe, como título central: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Uma coisa interessante é que Deus, ele é. Por que que o salmista utiliza o verbo presente, Deus é? Uma coisa interessante que nessa revelação profética, o salmista, em meio às adversidades e circunstâncias da vida, talvez por problemas que ainda não tinham chegado em sua vida, mas ele já levantava a sua voz em alto e bom som: Deus é. Eu quero liberar uma palavra profética para o teu coração. Muito antes que as circunstâncias venham, muito antes que os problemas venham, muito antes que as tempestades chegam na tua vida, na tua casa, na tua família, eu quero lhe dizer que Deus, ele chega primeiro. Deus é o primeiro a chegar na tua casa. Por isso que o salmista está dizendo: Deus é o quê? Ele é o nosso refúgio. Ele é muito mais do que as forças, do que o governo federal, do que o governo estadual, do que o governo municipal. Deus, ele é o soberano dos reis da terra. Deus, ele
Deus, ele reina em cima e embaixo. Deus, ele reina nas três dimensões que existe: na dimensão superior no céu, na dimensão na terra e na dimensão inferior abaixo da terra. Sobre o seu governo e sobre o seu reino, como ele é governante, está sobre os seus pés todos os principados e potestades, todas as obras malignas. E o salmista Davi, conhecedor destas verdades teológicas e cristocêntricas, ele fala em alto e bom som, dizendo: Deus é o nosso refúgio, e não somente o nosso refúgio, Deus é a minha, a tua, a nossa fortaleza. Ele sempre será a nossa fortaleza, independente das circunstâncias, dos problemas. Ele é a nossa fortaleza. E esta fortaleza, ela não está blindada por muros construídos por mãos humanas. Não, esta fortaleza, ela não está levantada por impérios humanos. Não, esta fortaleza, ela foi construída pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que opera, aquele que criou o céu, que criou a terra, aquele que traz à existência as coisas que não existem. É este Deus que está com você aí na tua casa, é este Deus que está aí com você no teu trabalho, é este Deus que está com você no hospital, é este Deus que está com você aí no vale, no deserto, é este Deus. E eu libero uma palavra profética agora sobre a tua vida. Deus está contigo e Ele há de restituir a tua vida, os teus projetos, os teus sonhos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é, glória a Deus, o Todo-Poderoso. O salmista, ele era um monarca, ele era um rei, ele comandava e mandava em tropas, ele governava no palácio, mas o auxílio do salmista, o refúgio do salmista não estava nos capitães, nos generais, não estava nos oficiais, não estava no seu palácio, não. O seu refúgio e a sua fortaleza estava em Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que ele diz: o nosso Deus é um socorro bem presente nas tribulações. Ele é presente, ele sempre estará com você. Quando Zaqueu estava passando por prova, quando aquela mulher do fluxo de sangue estava passando por aquela agonia, quando Bartimeu estava clamando, a Bíblia diz que Jesus Cristo interviu para Bartimeu a visão, deu para aquela mulher do fluxo de sangue a restauração da sua vida. Assim mesmo é o que Deus vai fazer com você e na tua casa. Por isso que o salmista disse: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que haja guerra, ainda que haja rumores de guerra, ainda que haja toda a tempestade nos governos e também das autoridades, ainda que o caos esteja tremendo, o salmista está dizendo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no meio dos mares. Ele diz no versículo 3: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, mas ele diz: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Pastor Francisco, ele é o nosso consolo, ele é a nossa esperança, porque ele é a fonte, ele é a fonte que jorra, ele é a fonte inesgotável, ele é a fonte da água, ele é o pão da água, ele é a vida, ele é a esperança para a tua casa, para a tua família. Eu creio nesta palavra. Glória a Deus. E no versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5 diz:
Deus está, pastor Francisco. Deus não estará. Deus não esteve. Deus está. Deus está no meio dela. Presente. Deus está contigo no teu problema, na tua situação, na tua causa, nos teus processos, na tua causa judicial e jurídica. Deus está contigo. Ele desarquivará este processo. Ele levantará com seu braço forte e Ele está dizendo que Ele está nesta causa e vai te dar esta vitória, porque Ele está com você. Ele está nos teus sonhos, Ele está nos teus projetos. O nosso Deus, Ele é infalível. O nosso Deus, Ele é imutável. O nosso Deus é irrevogável. A sua palavra, ela é imutável. A sua palavra não existe alteração. Ela sempre foi, ela é e sempre será a palavra inerrante, a palavra eterna, a palavra que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. É por isso que o salmista diz: Deus está no meio dela. Aleluia. Deus está na tua casa. Deus está na tua família. Verso 6: brama nações, reinos céus. Ele está conosco. Ele está contigo. No versículo 8 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Aleluia. Quando a tua vitória chegar, quando todos os teus sonhos forem realizados, quando tudo acontecer, Isaías de Moraes, pastor Marcos Vinícius, quando tudo acontecer, você vai dizer: vinde, vejam a bênção que o Senhor me deu, vejam a glória que o Senhor me proporcionou. Porque glória, porque o apóstolo Paulo disse que nós somos transformados de glória em glória no esplendor do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tudo faz. Todos vão ver a tua bênção, todos vão se alegrar com você. Talvez muitos ainda não acreditam nos teus ideais, talvez muitos não estão dando valor nos teus projetos, talvez muitos vejam para você e não dão nenhum tipo de credibilidade para você. Talvez muitos vejam para você e somente diz: ah, isso daí? Ah, isso aí não vai conseguir. Sabe, Maria das dores. Mas quando Jesus chega, Ele restitui os teus projetos, os teus sonhos. Aquelas pessoas, Maria das dores, que não dão valor em você, mas quando a vitória chegar, todos irão se levantar, todos irão aplaudir, e todos vão reconhecer Deus na tua vida. Todos vão dizer verdadeiramente: Deus estava com ele, Deus estava com ela. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Somente um Deus, pastor Francisco, somente um Deus, e não um Deus com D minúsculo não, pastor Francisco, é um Deus com Deus maiúsculo, aquele que é eterno, aquele que não tem origem, aquele que não teve começo, aquele que jamais terá fim, aquele que sempre viveu nas eras da eternidade, como disse o salmista: de eternidade a eternidade tu és Deus. Somente este Deus quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Não existe príncipes, não existe reis, não existe governadores, não existe autoridades que possa defrontar e combater com este nosso Deus, porque Ele é o soberano dos reis da terra. E diz mais no versículo 10 para nós encerrarmos: aquietai-vos, aquietai-vos. Talvez essa é a palavra de ordem, ordem imperativa, gramaticalmente falando, essa é a palavra de ordem. Aquietai-vos. O que Deus está dizendo para você agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o que Deus está dizendo para você agora aí que está sentado, deitado, descansando e ouvindo esta frequência da Rádio Liberdade FM, o que Deus está dizendo para você aí agora é: aquietai-vos.
Aquieta, não te preocupes, não te perturbas. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Por que você está inquieta? Porque você está perturbada? Não, faltou tudo, está desempregada, está enferma, foi despachada pelos médicos. Aquieta-te, que o Deus da restauração, Ele está chegando com providência aí agora na tua casa e na tua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele está com você, Ele não vai ser, Ele é Deus, no verbo presente, Ele é Deus, Ele está com você e contigo, restaurando. Eu quero liberar essa palavra profética sobre você e agora, levante a sua mão aonde você estiver, sentado, deitado, aonde você estiver, levante a tua mão. Deus está colocando em tuas mãos agora a vitória. Deus, você que é um juiz, você que é um advogado, ao nosso doutor Elié Pereira, que é o nosso doutor, advogado na Previdência Social, um homem muito bem sucedido. Deus está dando a você em todas estas causas com teu cliente. Deus está dando você a vitória. Deus está dando a você conhecimentos das leis. Deus está dando a você mecanismo de você encontrar caminhos para dar vitória em todos os processos. Deus está dando a você agora a restauração desse câncer, dessa enfermidade. Deus está abrindo a porta de emprego para você. Deus está restaurando a tua casa, o teu esposo, a tua esposa, teus filhos. Deus está restaurando agora. Deus está restaurando agora, porque a sua palavra diz: eu sou Deus, sou exaltado na terra. E no versículo 11 diz, mais uma vez a Bíblia diz: o Senhor dos Exércitos, pastor Francisco, está conosco. Deus é fiel. Deus é bom. Glória a Deus. Pastora Áurea, pastor Edivan, Deus está com você nessa obra. Ao pastor Marcos Vinícius, Deus está com você nessa obra. Ao pastor também Renato Renner, Deus está com você nessa obra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. E você viu, pastor, aqui o salmista encerra: Deus, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o mesmo que ele começa. Deus é o nosso refúgio. Ele começa com refúgio e termina com refúgio. Deus é o teu refúgio. Sempre. Deus é a tua esperança. Deus é a tua vitória.